Pessoal, tudo bem? Boa noite. Será que já entrou todo mundo? Temos 23. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite. Tá bom. Gente, a aula de hoje é bem legal. É uma das aulas que eu mais gosto. A gente vai falar sobre modelos assistenciais de saúde. E aí eu trouxe um vídeo para a gente contextualizar durante a aula. Vou compartilhar com vocês. Eu consegui montar um esquema aqui de colocar as caixinhas de som para o notebook, então vocês conseguem ouvir bem o áudio do, do vídeo, tá? Então, é uma aula que a gente vai falar sobre os modelos assistenciais em termos de saúde pública. A gente vai falar um pouquinho do SUS, como surgiu o SUS, essa assistência, atenção básica de saúde e qual que é o modelo básico, né? O modelo de atenção de assistência de saúde que a gente tem no nosso país. Antes de começar a aula, eu queria só dar alguns avisos para vocês. Acho que um aviso, na verdade. A gente tem as nossas atividades avaliativas que somam um ponto junto com a prova. E aí, em virtude de tudo que a gente está passando, a gente tem alguns alunos que não estão bem de saúde, né? Alguns colegas de vocês que estão positivos para Covid, enfim. Esses prazos, eles serão, então, estendidos das nossas atividades até a semana de prova, tá? Vocês não precisam se preocupar com prazo de atividade, por enquanto, vai tudo ficar estendido para vocês, tanto no AVA, da minha disciplina, tá? Até a nossa semana de provas, para que os colegas que não estão conseguindo acompanhar agora, fazer as atividades agora, eles tenham essa oportunidade de fazer até a prova, tá bom? E aí, só para recapitular com vocês, vou só passar aqui quais atividades que a gente tem, então. Até agora, nós tivemos 4 pós-aula, tá? Que é o pós-aula da semana 1, da semana 4, 5, 6. A gente vai ter um pós-aula dessa semana de hoje também. E a gente teve um fórum da semana 3. Então, da minha disciplina, dessa disciplina nossa de nutrição e saúde, nós temos essas 5 atividades aqui que eu postei para vocês no chat, tá? Os pós-aula, eles vão totalizar, vou até digitar aqui para vocês, os pós-aula, eles totalizam a pontuação de 12, e o fóruns, que serão 2 fóruns, tá? Esse, já tivemos um, a gente vai ter mais um, são 38 pontos, e a avaliação são 50 pontos. Então, tanto os fóruns como os pós-aulas que vocês têm da disciplina vão ficar abertos até a data da prova do ciclo 1, tá bom? Só para caso vocês tenham algum colega também que está com essa dúvida, que não está conseguindo acompanhar as atividades, só para vocês ficarem tranquilos quanto a isso. As aulas estão gravadas, então está disponível no AVA, e aí eu estou à disposição também para caso de dúvidas, o que precisar, tá, gente? Só para a gente alinhar esses pontos aqui, tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Tá tudo tranquilo? A semana de prova é quando mesmo? Oi? A semana de prova é quando mesmo? Desculpa, eu não consegui entender, gente. Acho que é a Nicole que tá falando? Nicole, não consegui te entender. Semana de prova é qual semana mesmo? Ah, tá. É na primeira semana de abril. Deixa eu falar para vocês a data da nossa prova. Deixa eu olhar aqui. Nossa prova. Essa primeira prova, ela é online, né? Ela, de todas as disciplinas. Nossa avaliação vai ser dia 7 de abril, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Avaliação 7 de abril. Os fóruns, isso, Sandy, esse de perguntas e respostas, o que é o fórum nosso? Deixa eu abrir aqui na página para mostrar para vocês. Compartilhar minha tela aqui, que eu já mostro para vocês essas atividades.
Então, aqui, a primeira semana, nós temos... Estão falando comigo? Ó, aqui, na semana 1, a gente tem um questionário sobre direito humano à alimentação adequada, é um pós-aula. Na semana 2, nós não tivemos aula, tá? Então, não tem atividade. A semana 3 é o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse fórum aqui da semana 3 que vale 19 pontos, tá? A semana 4 tem o pós-aula de transição demográfica, então o pós-aula entra aqui nessa pontuação de pós-aula. A semana 5 também tem um quadro resumo do PNAM que entra como pós-aula. E a semana 6 tem a pós-aula do PNPS, tá? Então, o que vale ponto de fórum, que vale 19 pontos, é o pós-aula da semana 3. Esse fórum aqui de segurança alimentar e nutricional, tá? É esse aqui, ó. Esse é o fórum que vale 19 pontos. Vocês estão vendo minha tela? Sim, ô professora, se eu não me engano, você deu essa mesma pergunta lá na sala e a gente fez com a folhinha. Ah, tá. O da folhinha, eu vou considerar ele para presença, até falei com vocês. Agora, aqui vocês podem responder para a gente contabilizar para o fórum, tá? Então, aqui vocês já conseguem fazer uma resposta mais elaborada para a gente considerar aqui os 19 pontos do fórum. Até porque naquela semana a gente ainda não tinha todos os alunos da disciplina participando, tá? Então, quem puder colocar para mim, por favor, eu vou abrir o fórum para vocês responderem, e aí vocês podem responder no próprio AVA, tá? Vou até anotar aqui, mas aí o prazo é para abril, tá bom? Vou anotar aqui que eu já abro esse fórum para vocês hoje. Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional da semana 3, tá bom? Então, esse é o fórum que vale 19 pontos. Beleza, gente, em relação às atividades? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Professora, Oi. eu acho que eu perdi uma informação. Agora vai ter um dia estipulado para fazer as provas de determinadas matérias? Por exemplo, terça-feira, dia 5, vai ser a sua, aí na outra, de outro professor. Não, é porque vocês têm a semana de provas, né? Que fica aberta a prova ali para vocês a semana inteira. Certo. Aí eu coloquei a data, que é a data referente à minha disciplina, mas vocês vão ter essa semana de abril toda disponível para vocês fazerem as provas. Não mudou o esquema, tá? É que eu coloco o dia 7 de abril, que é o dia referente à nossa aula. Entendi, obrigada. Nada. Alguma dúvida, gente? Podemos ir para o nosso conteúdo de hoje? É uma aula bem legal. A gente vai falar menos de política, tá? É um assunto mais dinâmico, os modelos assistenciais. E é legal, assim, o que eu acho interessante é que, pelo nome, né, modelos assistenciais em saúde, a gente muitas vezes não faz ideia do que são esses modelos. O que é isso, né, na nossa vida, na nossa prática. Isso, meninas, o fórum ainda está fechado, tá? Eu vou abrir para vocês. É a mesma pergunta, é o mesmo fórum que vocês fizeram em sala de aula, só que agora vocês vão fazer um fórum com uma resposta mais elaborada, tá? Vocês já têm uma bagagem de conteúdos maior, então eu vou abrir lá para vocês responderem, tá? Ainda não dá para responder porque realmente está fechado. Lembrando que o prazo vai até a semana de abril, tá? Eu vou abrir para vocês, devo abrir ainda hoje. A hora que acabar a aula, eu anotei aqui para abrir para vocês, tá bom? Bom, então, o que seriam, né, esses modelos assistenciais de saúde? Como que funciona? Quando a gente fala em modelos assistenciais de saúde, a gente está falando de uma combinação ali de fatores tecnológicos, tá? Sejam materiais ou não materiais, que são determinados ali para resolver problemas de saúde. Ou seja, é como o sistema de saúde vai lidar com o problema de saúde daquela população. Então, a gente vai ver que esses modelos assistenciais, eles foram mudando ao longo da transição que o nosso país passou, epidemiológica, tá? Demográfica e nutricional. Então, a gente tem aí uma época vigente de uma assistência nutricional
biomédica, e hoje a gente tem um outro olhar, um outro tipo de assistência em saúde, tá? É o que a gente vai discutir hoje. Então, os modelos assistenciais é a forma como a saúde ela é organizada, é a forma como que a saúde pública, todas as instituições de saúde do país vão prestar atendimento para aquela pessoa que precisa, para a população que precisa, tá? E aí, esses modelos, eles variam muito ao longo do tempo, tá? Porque vai depender das mudanças que acontecem na sociedade. Então, a sociedade em determinada época, hoje mesmo a gente vive esse exemplo, né? A gente, numa época de pandemia, o nosso modelo assistencial de saúde, hoje, os serviços de saúde hoje estão preparados de uma forma muito diferente do que estava há 2 anos atrás, né? Hoje, todo o sistema de saúde, quando a gente chega, por exemplo, num pronto atendimento, aqui em Anápolis, se vocês forem, por exemplo, no Hospital Evangélico, no Ânima, na Santa Casa, no Hospital de Urgências, qualquer hospital que vocês vão em Anápolis hoje, ele vai ter ali a ala separada para atendimento de síndromes gripais, que é a área separada para COVID, assim como também na atenção primária. Né? A gente tem algumas unidades de saúde, tem alguns postinhos, né, como o pessoal fala nos bairros, que é de referência só COVID. Então, por exemplo, eu sei que o postinho de saúde ali do bairro de Lourdes, ele é só para COVID. Então, o nosso modelo assistencial hoje, ele mudou bastante a forma de atendimento por uma demanda que a gente tem em virtude da pandemia. Então, são modelos que podem variar, sim, ao longo do tempo, tá? E a gente vai ver como que isso aconteceu no nosso país. No nosso país, a gente teve, né, a descoberta quando Pedro Álvares Cabral descobriu o nosso país, com a chegada depois de toda a colônia, né, não só de escravos, mas a vinda dos portugueses para cá, e aí a vinda dos africanos também para cá, fez com que todo o contexto de saúde daquela população indígena que era nativa mudasse, né? Então, a gente tem ali fatores que mudam na realidade econômica do país, na realidade social, e que vai mudar as doenças que ali existem, né? Os problemas de saúde que existem. Então, no período da República, que é nessa fase que a gente tem a família imperial vindo para o Brasil, essa época de escravidão, né, muitas tropas aí da África chegando, a gente teve uma época com várias epidemias. Teve epidemia de febre amarela, peste, varíola, e aí a gente tinha campanhas contra essas doenças, tá? Essas campanhas, gente, com o tempo, elas viraram ali uma política de saúde para prevenir que essas doenças voltassem e acabassem acontecendo. Tanto que a gente tem mesmo campanha de prevenção de febre amarela e varíola até hoje, né? A gente tem essas vacinações. Na década de 30, depois, então, do período da República, a gente começa a ter instalação de centros e postos de saúde para atender já algumas demandas da população, como pré-natal, vacinação, infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose e hanseníase. Então, aqui a gente já começa a olhar de maneira específica para algumas situações de saúde do nosso país. E a gente tem, de maneira prevalente na história do Brasil, 2 modelos de assistência à saúde, tá? Um a gente conhece como médico hegemônico, e é um método voltado para demandas específicas, e o modelo sanitarista, que são campanhas de saúde para algumas demandas, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, esses modelos hegemônicos, eles são voltados para uma assistência médico-hospitalar curativa, tá? Ela tem essa predominância de olhar para o indivíduo. Ela não vai olhar para uma população, uma comunidade, de um modo mais horizontal. Ela olha para o indivíduo vertical, tá? Eu olho o indivíduo no seu estado de saúde, que naquela época, saúde era a ausência de doenças, né? Hoje a gente tem um conceito de saúde muito mais amplo, que é a ausência, né, o bem-estar físico, mental, e emocional do ser humano. Então, o nosso conceito de saúde hoje, ele é muito mais abrangente. Naquela época, era um modelo de saúde que considerava a ausência de doenças e ponto, né? Não levava em consideração cultura, a parte socioeconômica, nada disso entrava em consideração. Então, os modelos que tinham eram modelos hegemônicos, tá? Aí dividiam em sanitário campanhista e o modelo médico assistencial privatista. E aí, a partir do século XX, no nosso país, a gente tem pelo menos 4 modelos
assistenciais identificados, tá? O primeiro é o sanitário campanhista, que aconteceu bem no começo do século XX. Depois a gente teve o modelo médico-assistencial privatista, que ele vai basear ali a saúde como mercadoria, tá? A saúde como ausência de doenças, a cura, que a gente tem uma grande ascensão de medicamentos, de fármacos, tá? Sendo distribuídos para a população. Depois a gente teve o modelo racionalizador reformista, que previa a reorganização dos serviços, mas não tinha uma mudança na concepção de saúde, ou seja, não olhava para o indivíduo desse ponto de vista mais completo, tá? E um modelo que ainda está em construção, tá? Que resgata alguns dos ideais da 7ª Conferência de Saúde e do SUS, que a gente vai falar um pouquinho dessa história. Mas o ponto aqui que vocês precisam ter em mente é os modelos assistenciais de saúde, que é a forma com que a saúde pública, as instituições de saúde de um país lidam com a saúde da população. Quais são os meios que ela vai lidar com essa saúde? É só com remédio? É com vacina? São campanhas? É conscientização? É prevenção, promoção, tratamento? Tá? Então, são esses os modelos. E esses modelos, eles vão variando aí ao longo do tempo, de acordo com a necessidade da população. Então, os modelos hegemônicos, que eles predominaram no nosso país no começo do século XX, na época de república e também a partir de 1930, é o modelo voltado no indivíduo, tá? Que ele trata a pessoa, a doença, como uma mercadoria, com ênfase só no biologismo, ou seja, só na doença, tá? Tem a medicalização dos problemas, então tudo é tratado com remédio, tá? E aí todo o poder de tratamento, de decisão do doente, no caso, é feito pelo médico. E aqui a gente tem o desenvolvimento de microespecializações, que é essa questão de eu tenho vários médicos e só os médicos resolvem o problema do paciente, e esse problema tem que ser tratado de preferência com uma tecnologia, com medicamento de alto custo, tá? Eles investem mais nesse sentido. Ele vai privilegiar a demanda espontânea da população. O que é essa demanda espontânea? Que a pessoa procura o serviço de saúde quando ela está doente. Tá? Então, eu vou no hospital, eu vou no postinho porque eu estou doente, eu preciso de um remédio. E tem aí essas características que eu listei para vocês na figurinha, são os modelos hegemônicos, tá? Que predominaram no nosso país desde a nossa época de colônia de Portugal. E aí, o modelo sanitarista, que faz parte de um modelo hegemônico, ele é um modelo que vai ser constituído por campanhas de saúde, programas especiais e programas de vigilância, tá? Por quê? Ele vai ter ali como algumas atividades, vacina, controle de epidemias e erradicação de endemias. Desculpa, gente. Aqui, gente, nesse modelo, né, ele vai centrar a parte biológica, a parte médica como o centro do tratamento, desenvolve alguns programas especiais e vai incorporar ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Mesmo que esse modelo sanitarista incorpore ações de vigilância sanitária e epidemiológica, é um modelo hegemônico, tá? É um modelo que vai olhar para o indivíduo de forma extremamente individual, extremamente biológica, para a cura de doenças, tá? É bem diferente de um modelo que a gente vem construindo no nosso país nos últimos anos, a gente vai ver como que isso caminhou. Agora, esses modelos, né, eles são baseados na compreensão da saúde da doença, e aí eles sempre vão envolver recursos tecnológicos, tá? Que eles vão querer sempre fazer uso a isso. Esses modelos privatista e sanitarista não faz referência a programas, né? Esses programas que a gente conhece hoje, que são programas de prevenção de doenças, voltados principalmente para doenças crônicas, né? A gente cita, por exemplo, o Hiperdia, que é um programa voltado para hipertensão e diabetes, o programa que a gente tem de acompanhamento de crescimento e desenvolvimento de crianças, tem o programa que a gente tem também para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, são vários programas que vêm de políticas públicas de prevenção que existem hoje, mas que naquela época não existia, tá? Esse modelo assistencial, ele é voltado para a gestão de processos políticos, organizacionais e de trabalho, e vai estar sempre comprometido com o cuidar do indivíduo.
tá? Não vai olhar para aquela comunidade. E aí, gente, esse modelo, ele tem algumas limitações, tá? Vocês vão ver que ele, na literatura, a gente encontra como modelo biomédico ou flexneriano. É um modelo que, como uma das principais limitações, ele vai determinar a formação de profissionais, tá? A organização dos serviços e a produção do conhecimento em saúde. O que acontece? Esse modelo, gente, faz com que os profissionais precisem de instrumentos e exames complexos e caros para diagnosticar as doenças. Porque eles vão focar na doença em si e não no paciente como um todo, inserido em uma sociedade com uma cultura e com um meio socioemocional, sociocultural ali, tá? Essa tecnologia que esse modelo exige, ela é cara, e a gente sabe que quando a gente fala de valores em saúde pública, isso é um ponto que precisa ser bastante cauteloso, tá? E a gente não tem muita ênfase no que é esse processo de saúde e doença, e não tem a ênfase na multidimensionalidade do ser humano. Então, é aquele modelo que vai falar, o Joãozinho chegou com diarreia. E aí, eu tô num postinho de um bairro e eu tenho 50 Joãozinhos chegando todos os dias com diarreia. Aquela assistência em saúde, o que ela vai fazer? Tratar a diarreia. Mas em momento algum, mesmo que eu tenha 50 Joãozinhos chegando com diarreia todos os dias, ela vai parar para pensar: o que será que está causando diarreia nesse tanto de criança? O que será que é? Vamos procurar ver qual que é a causa. Porque às vezes, e na maioria das vezes eu vou mostrar para vocês, é muito mais barato a gente tratar a causa do que tratar 50 Joãozinhos. Sem falar que esse tratamento, toda essa atenção, ela requer não só custo, mas o sofrimento daquelas pessoas, né, que sofrem pela doença. Então, é muito mais sustentável para o governo fazer a prevenção, entender esse processo saúde e doença. E aí, o modelo biomédico, esses modelos hegemônicos, eles não permitem isso, tá? Bom, aí a partir de 1980, a gente começa a falar do conceito de saúde, tá? Esse conceito de saúde, a partir de 1980, para vocês verem que é super recente, ele vai ser entendido, então, que o ser humano, ele tem condições sociais e de vida que fazem parte daquela pessoa, daquele indivíduo, que ele não é só a ausência de doenças. Tá? Então, essa discussão mais ampla do conceito de saúde começa a partir de 1980. Aqui a gente começa a ter os princípios do SUS, tá? Que vão ser o eixo da orientação dessas práticas. Então, aqui a gente começa a ter o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, a descentralização dos serviços, a participação da população no controle social e o atendimento de saúde em perspectiva da integralidade. O que é integralidade? É considerar o ser humano em sua integralidade e fazer com que esse atendimento seja completo para aquele indivíduo. Não é o indivíduo chegar para mim e falar assim: eu tô com diarreia, mas meu pé tá quebrado, eu vim ver só a diarreia. Ok, vou tratar sua diarreia, você vai embora com seu pé quebrado. Não é isso, tá? O processo de saúde é exatamente aquele conceito de bem-estar físico, mental e emocional, tá? E aí aqui a gente começa a ter várias discussões para construir alguns modelos assistenciais alternativos. Porque o que tinha naquela época eram os modelos hegemônicos, né, que a gente falou, que era voltado só no indivíduo, que tinha várias especialidades, que o médico era o dono de todo o paciente, de todo o processo, que aquilo ali era só para tratar a doença. Então a gente começa a pensar, será que a gente não consegue algum outro tipo de assistência que seja mais eficiente? Aqui a gente começa a ter esse esforço, tá, para articular ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação do indivíduo e da sociedade, tá? Então, é bem recente. E aí a gente tem um marco, que foi a 10ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1996, que quando toda a comunidade aqui de saúde, né, se reúne para falar dessas possibilidades concretas de construir um novo modelo de atenção à saúde. Então, aqui falaram: olha, gente, a gente precisa construir um novo modelo. Como que a gente vai fazer isso? Então, o tema foi SUS, construindo um novo modelo, construindo um modelo de atenção à saúde para qualidade de vida. Então, aqui eles pegaram todo o SUS, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história de como o SUS foi criado, tá? Então, aqui em 1996, o SUS já era bem consolidado. Então, eles pegaram todos os eixos norteadores ali, os princípios do SUS,
e falaram, a gente precisa construir um modelo de assistência à saúde que tenha a ver com o SUS, né? Porque as coisas eram muito distantes. Então, foi um marco. Para recapitular, então, o modelo biomédico, ele vai priorizar o uso de tecnologias, é uma assistência individual e falta o acolhimento e o vínculo entre profissional e população, tá? É aquele médico que trata a doença e vai embora para casa, pronto, acabou, tá? Então, isso aqui resume o modelo biomédico, que foi o que perdurou no nosso país até aí a década de 80, praticamente. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente falou de história. A gente tem 1889, né? A República vindo aqui para o nosso país, e aí a gente teve o início de campanhas contra as epidemias, que toda essa colonização aí de Portugal, principalmente Portugal, África e também outras populações, a gente teve italianos indo para cá, alguns povos das Américas também. Então, todas essas populações de outros lugares vindo para o nosso país trouxe uma série de doenças contagiosas, algumas epidemias, né, que é a contaminação de uma doença e uma grande quantidade de pessoas num país, por exemplo, a gente fala epidemia. Pandemia é quando é a nível mundo, tá? E epidemia é a nível país. Então, a gente começa a ter essas campanhas contra essas epidemias. Em 1920 já muda o contexto do país. Em 1920 a gente já começa a ter um processo de industrialização. E aqui, gente, começa a nascer o que a gente conhece hoje de INSS, tá? Eles começam como as caixas de aposentadoria e pensões. Eu não sei se vocês já viram isso em alguma disciplina, mas eu vou mostrar para vocês hoje como que surgiram essas caixas de aposentadoria e pensões, que hoje a gente chama de INSS, tá? Aqui começaram a surgir algumas políticas de assistência à saúde e previdenciárias, voltadas para um grupo de pessoas, tá? Não era para todo mundo. Em 1930, a gente começa a ter instalação de centros, postos de saúde, ainda com uma base tradicional biológica, tá? Ainda olhando só a doença. E aí a gente fala que eram programas verticais, ou seja, eram programas que olhavam doença e indivíduo, tá? E eu não olhava esse indivíduo como um todo, eu olhava esse indivíduo como aquela doença. Eu olhava para o indivíduo e via, por exemplo, a diarreia. Eu não via aonde morava, se tinha saneamento básico, se tinha esgoto, se tinha alimento, com quem morava, tá? Eu não via nada disso, eu via a diarreia e a pessoa, e era isso que eu tinha que tratar. Então, aqui, como eu falei para vocês, na década de 1920, aí, exatamente 1923, a gente tem a criação, né, das caixas de aposentadorias e pensões do setor ferroviário. Gente, esse setor ferroviário, ele era um setor extremamente desenvolvido na época, tá? Nessa época de 1923. E aí os colaboradores, os funcionários, né, desse setor ferroviário, começaram a reivindicar, olha, a gente precisa de ter uma assistência de saúde, quando a gente precisar de médico, alguma coisa assim, a gente precisa ter para onde recorrer. E aí eles criaram esses CAPs, tá? Que são as caixas de aposentadoria e pensões. E na época, gente, era como se eles pagassem essa parcela mensal para que quando eles terminassem o período deles ali produtivo, eles aposentassem pensando no que eles já foram depositando mês a mês, tá? E aqui a gente começa a ter esse pensamento de um pagamento mensal para a pessoa garantir a sua aposentadoria no final da vida produtiva, e começa a ter um pensamento de assistência à saúde voltada para um grupo de pessoas, tá? E eles contribuíam com parte do salário para essas caixas, tá? Por isso que chama caixa, era como se eles depositassem ali um dinheiro todo mês do próprio salário. Só que isso era feito só para um ramo específico, tá? Então, quando a gente tem, depois de 1923, começa a expandir para outros ramos. Começou com os ferroviários, que era a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários, que a gente chama de CAPS, expandiu aí para o setor portuário e navegação marítima e aviação. Então, em 1930 começa a crescer essa questão das aposentadorias. Em 1933, as caixas cuidavam das aposentadorias de uma empresa, e aí a gente teve a criação dos IAPs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Os institutos, eles iam beneficiar uma categoria profissional inteira. Então, enquanto a Caixa, ela cuidava de uma empresa,
um instituto cuidava de uma classe, tá? Então, aqui vai cuidar da classe dos bancários, dos comerciários, dos industriários, e tinha uma abrangência já nacional, tá? 10 anos depois do início das caixas. E aí, em 1960, então, eles uniram, tá? As caixas com os institutos, e aí tiveram um valor máximo para contribuição e para os benefícios. Então, começa a regulamentar mais. E aí, em 1966, surge o que a gente conhece hoje, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Eu acho que vocês já devem ter visto esse símbolo em algum lugar. Eu lembro desse símbolo quando criança, porque esse símbolo ainda durou um tempo, do Instituto Nacional de Previdência Social, que em 1966 vai chamar INPS, mas o símbolo é o mesmo, tá? Aqui. Desculpa, gente, aqui, ó, o INPS. O símbolo é esse daqui. Só em 1990 que ele passa a se chamar INSS, tá? Então, de INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, passa a se chamar Instituto Nacional do Seguro Social. Então, essa é a historinha resumida de como surgiram as aposentadorias e essa assistência à saúde voltada para um grupo específico da população. Então, aqui, ó, para vocês verem como que era. Esse aqui era o Instituto de Aposentadoria dos Bancários, tá? Há muitos e muitos anos atrás. Com a criação, primeiro aqui em 1923, com essa lei Eloy Chaves, que foi a lei que deu a abertura para a criação dessas caixas de aposentadoria. Então, esses institutos, gente, eles dispunham de uma rede de ambulatórios e hospitais voltados para o atendimento das pessoas que contribuíam com essas caixas, tá? Então, as pessoas pagavam uma contribuição para poder ter o direito de aposentar, né, no final da vida, e aí, durante esse tempo de contribuição, elas tinham acesso a esses hospitais, esses ambulatórios aí, pronto para aquela demanda específica, tá? Esse daqui é o Instituto dos Bancários, enorme. Então, foi aqui, na Era Vargas, que a gente teve a criação desses IAPs, né, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. É um marco na nossa história. Achei bem legal, esse daqui é um jornal, uma foto do jornal da época, agradecendo aí ao deputado Eloy Chaves, que foi o deputado que aprovou essa lei, autorizando o funcionamento, então, né, dessas caixas de pensões, das CAPs. Tá? Esse aqui é a gratidão dos ferroviários, era uma classe muito forte, tá? Mais forte até que a dos bancários na época, em 1923. Bom, então a gente já falou dessa época aqui, de 89, 1920, 1930. Então, aqui em 1930, a gente já tem as caixas, né, de aposentadoria e pensão. Em 1940 a 1950, ainda com o modelo biomédico, tá, gente? A gente começa a ter a organização de hospitais estaduais e universitários. A gente ainda aqui, em 1950, a gente está olhando só para doença. Aqui a gente começa a ter investimentos também com programas verticalizados, né, devido a essa demanda aqui de hospitais estaduais, hospitais universitários. Em 1964, a gente tem os IAMPs, que é o Instituto Nacional de Previdência Privada, que a gente viu aí a historinha desses IAMPs, que foi criado, né, uma evolução das caixas de aposentadoria e pensão, que começou em 1923 no nosso país. Em 1970, gente, a gente começa os profissionais de saúde, o governo começa a enxergar os limites desse modelo biomédico. Por quê? Porque a gente tem um acelerado processo de urbanização. A gente começa a ter uma necessidade de uma medicina comunitária, que a gente diz, de uma atenção de saúde voltada para grupos populacionais. Então, o que a gente vê hoje, né, inclusive as formações de medicina que a gente tem hoje valorizam muito o médico que vai trabalhar como médico da família, médico eu não sei se vocês já ouviram essa denominação, mas o médico da família é aquele profissional que vai atender ali basicamente na atenção primária, mas ele precisa, a gente vai enxergar isso mais para frente, que a atenção primária, por mais que ela tenha por base, ela seja a porta de entrada para o sistema de saúde, ela é uma atenção que é responsável por articular todos os setores ali de saúde para poder responder à necessidade daquele indivíduo, daquela população.
Então, esse médico que a gente tem hoje, como médico da família, que ele, há poucos anos, tá, gente, isso é recente, se a gente fosse pensar há 10 anos, pensar no médico da família, a gente não ouvia esse nome, né? Hoje a gente já tem. Então, esse médico da família, essa necessidade surgiu, né? A partir de 1970, eles começaram a sentir isso, tá? Não foi do nada, não é à toa que a gente começa a ter esse modelo. E aí, em 1986, como a gente viu lá atrás, é um marco que foi marcado aí pelo movimento da reforma sanitária, a sétima Conferência Nacional de Saúde, a Constituição de 1988 e a Lei Orgânica de Saúde, tá? Essa Lei Orgânica de Saúde, vocês vão ver ela muito escrita por aí como LOS, tá? É a Lei Orgânica de Saúde. Ela é bem conhecida, ela é um marco, tá? Para a saúde pública, super importante. E aí, por que 1986, por que esses marcos aqui são tão importantes? São esses acontecimentos, essas publicações que falam, né, que todo cidadão tem direito a uma atenção de saúde, que isso é dever do Estado, que essa atenção à saúde ela tem que ser integral, ou seja, não posso falar, olha, a saúde pública vai tratar, não vai tratar câncer, tá? A gente não trata câncer. Não é isso, gente. A saúde pública ela tem que tratar todas as demandas de saúde do indivíduo como um todo, da comunidade como um todo, tá? Ela é integral. E o controle social é exercido pelos cidadãos na utilização e avaliação dos serviços de saúde. Então, aqui a gente entende que a população ela tem um papel fundamental no funcionamento da nossa saúde no nosso país, tá? Então, a população ela é convidada a participar do SUS a todo momento. Eu falei para vocês que não é fácil a gente conseguir fazer isso no nosso dia a dia, tá? Deixa eu apagar esse loss aqui. E em 1990, 2000, a gente começa a ter ali uma disputa, tá? Entre o modelo biomédico e essa necessidade da gente ter um modelo diferente que vai contribuir para uma saúde mais abrangente. Aconteceram a 10ª Conferência Nacional de Saúde e a 11ª Conferência Nacional de Saúde. Tá? Até achei interessante o tema da 11ª, o Brasil falando como quer ser tratado. Tá? A gente teve aí, desde 1980, essa necessidade de mudar o modelo de assistência, mas aí começa a falar disso com mais consistência para poder, de fato, fazer uma mudança efetiva nessas duas últimas conferências de saúde aqui, a 10ª e a 11ª Conferência de Saúde. Bom, as conferências de saúde, gente, elas acontecem de tempos em tempos. Elas começaram a acontecer em 1941, tá? E elas acontecem a cada 3, 4 anos. A gente tem as conferências de 2003, 2007, 2011, porque elas começaram a trazer à tona essa questão do direito à saúde, acesso aos serviços e a necessidade de reorganizar os serviços que eram prestados para a população. Por quê? Porque do jeito que estava funcionando, de estar doente, vai lá no hospital, não estava dando certo. A demanda é demais, né? A gente começa a ter essa população buscando por uma assistência muito pelo processo de doença. E não é essa a ideia do SUS, tá? Então, o modelo que a gente tem hoje no nosso país de assistência à saúde, ele é baseado no modelo saúde da família. Esse modelo, gente, ele cria um vínculo entre profissionais de saúde, a população e a gestão, tá? Tem foco família e grupos e também na comunidade. E vai olhar não só para a doença, vai olhar para os determinantes sociais, biológicos e ambientais. Então, o modelo saúde da família, ele é bem diferente do que a gente viu do modelo biológico, do modelo que a gente fala hegemônico, por esse motivo. Ele é mais abrangente, ele olha para uma série de outros fatores, ele vai considerar família, ele vai considerar determinantes sociais, tá? Quando a gente fala disso aqui, gente, modelo de saúde da família, a gente precisa entender o que é a atenção primária à saúde, tá? Porque o modelo de saúde da família, ele está inserido ali na atenção primária. Eu já falei com vocês uma vez que a gente tem 3 níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário. A atenção primária, ela constitui, então, o primeiro contato que os indivíduos vão ter com o serviço de saúde, tá? Ele é o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção. Esse é um conceito da Organização Mundial de Saúde de 1978, tá? Fala o que é atenção básica no nosso país. E aí tem 4 principais características, tá? O primeiro contato,
a longitudinalidade, integralidade e coordenação. Essa longitudinalidade, gente, é olhar para o indivíduo, não só ele, mas que ele está inserido em uma família, uma comunidade, uma sociedade, tá? É a gente olhar o meio que esse indivíduo está inserido. E essa parte de coordenação é essa questão de centralizar na família, a orientação na comunidade e valorizar a cultura, tá? E aí são características que foram definidas aqui em 1992, também é coisa recente, não é antiga. Quando a gente fala por quê, né? Por que a atenção primária à saúde? Quem inventou isso? Isso foi instituído no nosso país, gente, depois de uma série de pesquisas em vários outros países, tá? Inglaterra, Alemanha, foram várias e várias pesquisas, e entendeu que associou essa atenção primária à saúde com menor custo, maior satisfação da população e melhor nível de saúde, menor uso de medicamentos. Então, não é do nada que a gente precisa fazer esse olhar mais atencioso para a atenção primária, tá? Existem evidências de outros países, tá? Que fala até foram 11 países, de que a atenção primária ela é mais efetiva em custo, a população fica mais satisfeita, eu tenho melhores níveis de saúde e menor uso de medicamentos. Bom, e aí, como eu falei para vocês, a nossa porta de entrada, a nossa atenção primária de saúde, que é hoje o nosso modelo de assistência em saúde, está baseado na estratégia de saúde da família. Tá? Era chamado de Programa Saúde da Família, que hoje a gente chama de Estratégia Saúde da Família, mas se referem à mesma coisa. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Então, essa daqui é a piramidezinha que eu falei para vocês de classificação para atenção. Então, a gente tem a atenção básica, que é a porta de entrada. Se for um problema que não vai ser resolvido ali no postinho, na unidade de saúde da família, a gente tem uma atenção de média complexidade, ou atenção secundária. Se for um problema grave, que eu preciso de uma atenção terciária, a gente chama de alta complexidade. Então, a ideia de pirâmide aqui, gente, é mostrar que a atenção básica, ela é capaz de resolver uma série de problemas, que não é tudo que é alta complexidade. Tá? Imagina se tudo fosse alta complexidade, a gente não teria recurso financeiro suficiente para dar conta dessa demanda. Alguma coisa estaria errada. Então, a estratégia de saúde da família, ela vem para tentar superar os problemas do que o modelo biomédico fez com a nossa saúde. Tanto que a gente ainda tem resquícios no modelo biomédico, né? Existem pessoas que falam, não vou no postinho não resolve nada, eu vou direto no hospital. Ou que desacreditam, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar. Eu não acredito na prescrição da nutricionista, eu preciso ouvir da boca de um médico, né? E isso em relação à dieta. Então, a gente tem esses desafios ainda no nosso dia a dia muito forte. Mas hoje, por exemplo, a gente consegue ter uma equipe multidisciplinar efetiva, forte no sistema de saúde. Mas é graças a toda essa história que eu contei para vocês, de lutas e de conscientização, de trazer isso para as políticas, para debate, para trazer evidências. Tá? Então, é uma tentativa que a gente faz para ainda, todo dia, ir rompendo essa barreira de um modelo biomédico que a população tem, tá? Infelizmente tem. Então, essa pirâmide aqui era o que era apresentado para a gente como um modelo de assistência à saúde. E eu vou passar esse vídeo para vocês. Esse é um professor mestre em saúde pública, que ele fala um pouquinho, né, como que surgiu o SUS e como que a gente chegou nessa questão de saúde pública, nesses modelos até hoje, tá? Deixa eu ver se vocês escutam. Fala, galera, eu sou Paulo Sérgio, mestre em saúde pública pela... Tá dando para ouvir, gente? Posso deixar? Sim. Pode? Sim. Beleza. Fala, galera, eu sou Paulo Sérgio, mestre em saúde pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e líder estadual do movimento Acredite. Agora eu vou falar um pouquinho da principal estratégia de saúde do Brasil, a Estratégia Saúde da Família. Ela, que começou como um programa em 1994, conseguiu aprimorar uma série de indicadores de saúde no Brasil, melhorando a abrangência da saúde de 6% para mais de 60% nesses últimos 20 anos. É muito importante a gente entender que a estratégia de saúde da família ela está situada na atenção básica ou atenção primária à saúde. E a gente consegue visualizar a estratégia por meio dos postos de saúde.
Quando a gente fala de estratégia de saúde da família, a gente está falando de levar em consideração o real contexto por trás daquela pessoa que chega dentro do posto de saúde. A estratégia ela visa trazer o vínculo entre o profissional de saúde e aquela pessoa que está sendo atendida. E algumas ferramentas fazem parte disso. Dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, a territorialização, que faz com que o profissional ele vá em loco, em diferentes regiões daquele território e entenda o que está por detrás da saúde daquela pessoa. Se uma pessoa chega com uma diarreia, por exemplo, no posto de saúde, às vezes aquilo é tratado como um tipo de soro, mas visualizando o contexto, a casa daquela pessoa, você consegue perceber que, por exemplo, pode ter esgoto a céu aberto. Então, quando a gente pensa numa estratégia que tem vínculo, que leva em consideração os contextos daquele cidadão e da sua família, a gente consegue ser mais resolutivo na ação e no tratamento, na prevenção e na promoção de saúde. Esse vínculo ele é muito importante, pois ele faz com que aquela pessoa volte e confie naquele profissional de saúde. Para que a estratégia funcione, o território ele é mapeado e equipes de estratégia passam a ficar vinculadas a um número X de pessoas. Seguindo a Política Nacional de Atenção Básica de 2011, uma equipe de estratégia de saúde da família deve atender de 3 a 4 mil pessoas. 4 mil quando não existe uma situação de vulnerabilidade muito evidente, 3 mil quando há uma vulnerabilidade maior. Quem compõe uma equipe de estratégia de saúde da família? Minimamente um médico, de preferência com especialização em saúde da família, médico da família, um enfermeiro com a mesma especialização, agentes comunitários de saúde, que teoricamente deveriam fazer a vinculação com até 750 pessoas, técnico de enfermagem, podendo ter o cirurgião dentista e o técnico de saúde bucal. Esses profissionais compõem uma equipe de estratégia de saúde da família. O número de agente comunitário vai estar vinculado ao número de pessoas naquela região. É lógico que, considerando o contexto do Brasil e as variações macro-regionais que a gente tem, infelizmente as equipes elas estão sobrecarregadas se a gente fizer um diagnóstico delas no Brasil. Mas, quando elas estão com um número ideal, esse trabalho ele acontece de uma maneira bastante efetiva, visando garantir com que a atenção básica consiga levar um trabalho mais integral para os usuários do SUS. Foi criado em 2008 os Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família são chamados também de NASFs e eles são constituídos por equipes multiprofissionais que vão, de alguma forma, trabalhar de maneira articulada com as equipes de estratégia de saúde da família, levando um olhar mais integral para o tratamento, para as ações de promoção e prevenção de saúde naquela região. Podem fazer parte dos núcleos de apoio à saúde da família mais de 30 categorias profissionais distintas, né? E eu vou citar para vocês algumas. Fisioterapia, psicólogo, profissional de educação física, nutricionista, terapeuta ocupacional e algumas especialidades médicas também compõem o rol de categorias profissionais permitidas dentro do núcleo de apoio à saúde da família. É a gestão municipal que define os profissionais que vão compor os núcleos de apoio à saúde da família. Para deixar mais fácil de entender, se por um acaso o município possui um surto de caramujos africanos, um médico veterinário pode ser uma categoria profissional que vai ajudar a lidar com aquela situação. Além da estratégia de saúde da família e dos NASFs, outras ações compõem o rol de atividades da atenção básica. O Programa Saúde na Escola é um programa que visa articular as secretarias municipais de saúde com as secretarias municipais de educação, realizando ações de saúde dentro da escola. Outro programa bastante importante é o Programa Academias da Saúde. Instituído em 2011, ele faz com que, por meio de uma pactuação com o Ministério da Saúde, o município consiga implementar um polo para a realização de inúmeras ações de promoção de saúde dentro do seu território. É importante a gente entender que a atenção básica à saúde, ela tenta extravasar o ambiente do posto de saúde. Então, é previsto e é permitido que ações aconteçam dentro de outros espaços do território, como, por exemplo, as escolas, campos, parques e outras áreas que fazem parte do rol do município. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as outras complexidades. Como as complexidades dão conta de menos de 20% das demandas de saúde, elas acabam não ficando tanto em evidência quanto a atenção básica à saúde, que tem os postos de saúde e todos esses mecanismos que eu acabei de falar. Dentro da média complexidade, você vai encontrar os Centros de Apoio Psicossocial, os CAPs, que é o infantil,
CAPS 2 ou 3, dependendo do porte do município, o CAPS AD, que é voltado para dependentes de álcool e outras drogas, e também ambulatórios de saúde mental e centros de especialidades que podem variar de acordo com a demanda daquela localidade. E dentro da alta complexidade, a gente tem muito claramente os hospitais que normalmente vão possuir a sua gestão dentro do Estado, ou quando é um hospital universitário de uma universidade federal, essa gestão ela pode ser da União ou mesmo por meio de OS, né, que seria uma outra temática para a gente discutir no segundo momento. Por hoje é só, espero que você tenha entendido um pouquinho. Deu para entender um pouquinho, gente, de como isso está na nossa rotina, né? De como... A questão do SUS hoje, como que ele é estruturado e como que a gente veio parar até aqui. E aí, assim, é o ideal? Não, não é o ideal ainda, a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem muitos gargalos, né? A gente tem muitos problemas, mas vários desses problemas seriam minimizados se a população tivesse conscientização de que, por exemplo, determinados problemas, elas não devem procurar um hospital, elas têm que procurar a rede ali, a atenção básica de saúde, que vai encaminhar essas pessoas, né? Só que o que acontece? Às vezes a pessoa procura o postinho, e aí a gente tem vai encaminhando, né? Lança no sistema para regular a vaga, quando surge a vaga, chama essa pessoa, ela fica numa fila virtual, espera, beleza, chama essa pessoa. Quando chama a pessoa, às vezes já aconteceu, a pessoa morreu, não sei o que aconteceu. E existem aquelas outras pessoas que vão direto na terciária. Indo direto na terciária, às vezes elas conseguem um atendimento e resolvem o problema mais rápido. Só que por essas pessoas que furam a fila, todo o percurso ali de pegar a fila de espera, acaba que você vai colapsando todo o sistema. Então, o sistema de saúde ele está se organizando para evitar com que isso aconteça. E as pessoas, de fato, precisem buscar o atendimento primário quando for primário, encaminhar para o secundário ou para o terciário quando precisar. Então, a ideia do modelo de saúde que a gente tem baseado na estratégia de saúde da família é uma estrutura piramidal, que eu mostrei para vocês, é segmentada, ela vai no primário, no secundário ou no terciário. E aí, acontece o que a gente está vendo hoje, né, de fazer um colapso ali no setor, principalmente de alta complexidade, que as pessoas vão direto até lá, porque lá elas têm essa ilusão de que o problema é resolvido mais facilmente. Porém, hoje a gente caminha para um sistema integrado, tá? Uma rede horizontal de pontos de atenção. Como é que isso vai funcionar? Vou mostrar uma figurinha para vocês, né? E aí a pergunta é essa, né? Se o SUS, se a gente for pegar as políticas públicas, todos os debates que acontecem, todos os problemas que são levantados, tudo é tão bonito no papel, né? Tudo é tão bom, por que que não funciona? Por que que todo mundo não faz? Por que que não é um modelo de excelência em todos os problemas, né? E a gente tem alguns desafios, tá? A gente tem uma crise de financiamento para isso, a gente tem um problema, uma estratégia de saúde centrada na qualidade de vida, no desenvolvimento de comunidades e precisa da participação dos cidadãos. Então, esse é um desafio também, tá? As ações intersetoriais de promoção de saúde também é um desafio para a gente conseguir fazer isso. Imagina você, nutricionista, de uma unidade de saúde da família, de um CAIS, que precisa fazer ali ações de promoção de saúde, prevenção de diabetes, por exemplo. Você precisa de uma série de outros setores, você precisa de médico, você precisa de enfermeiro, farmacêutico, biomédico, psicólogo, tá? Muito educador físico, uma série de outros profissionais de saúde engajados com a sua causa também. É claro que essa causa, com que aquela estratégia de saúde da família vai lidar, ela vai depender do problema que é prevalente ali naquela comunidade. Se vocês pararem para pensar, esses postinhos assim de saúde que a gente tem, eles são bem no meio dos bairros, né? Ele é bem dentro da comunidade. E esse é o objetivo, com que a comunidade tenha acesso a esse postinho ali perto, que ela não precise se deslocar e que ela crie um vínculo, né? Então, eu preciso de um médico, eu vou ali no postinho que eu conheço o médico, é o fulano, ele já sabe da minha história. Então, esse vínculo entre o profissional, a gestão e a comunidade é um objetivo da estratégia de saúde da família. Por isso que ela fica bem dentro dos bairros, né? Se vocês forem parar para pensar, eu conheço aqui em Anápolis poucas unidades, mas as que eu conheço são bem dentro dos bairros. Eu conheço ali do Filóstro, do bairro de Lourdes, é bem dentro da comunidade.
E, de fato, a população daquela comunidade, daquela região, elas têm confiança nesse postinho, porque elas já conhecem todo mundo do postinho. Então, essa é a ideia, tá? É levar confiança. E aí, a atenção básica, ela tem esse papel de fazer esse link entre o sistema de saúde e a população. Então, é como se eu tivesse um olho ali da atenção básica no meio do bairro, tá? A população, ela tem a primeira porta, a porta de entrada dela ali é o postinho. Se essa pessoa precisa de uma atenção, de um atendimento especializado, então, por exemplo, precisa de um psiquiatra. Eu não tenho um psiquiatra no postinho. Aí sim vai para o nível secundário. Vai marcar consulta com um psiquiatra, essa pessoa vai consultar com um psiquiatra em outro lugar. Mas já passou por uma triagem, foi atendida primeiro na atenção básica e sabe que ela precisa de um encaminhamento para psiquiatria. Não, é um problema cirúrgico. A gente precisa encaminhar essa pessoa para o nível terciário, ela vai fazer uma cirurgia. Aí também vai ser encaminhado pela atenção básica. Então, a ideia é essa. Não, essa pessoa precisa de vacina, essa pessoa precisa de uma ação mais voltada para promoção, para controle de diabetes, para perda de peso, enfim, uma série de outros problemas que a gente consegue resolver na atenção básica, ok, a gente resolve ali, tá? Aqui eu falei para vocês. Então, o que a gente tem hoje é que a atenção básica ela seja essa porta de entrada, mas não é essa a ideia, tá? Que a gente precisa ter no modelo de saúde que a gente busca, na verdade. O modelo de saúde que a gente busca, deixa eu só mostrar a foto para vocês. É esse daqui, ó. Eu tenho a atenção primária em saúde, que vai fazer uma rede, tá? Ela vai ser uma comunicadora, uma que vai fazer essa interligação entre a atenção primária com todas as outras atenções. Ela vai comunicar, ela vai distribuir. E aí eu não tenho esse sistema de pirâmide, eu tenho esse sistema aqui de colaboração, de cooperação entre todos os setores ali de saúde, tá? Aqui, então, por que não dá certo esses modelos, o SUS não está funcionando tão bem? Então, a gente tem que o nosso modelo de saúde hoje, gente, ele é muito marcado pelo que a gente passou. Eu falei para vocês, desde a época lá da República, para vocês verem que a gente foi começar a construir um modelo mais voltado para o contexto abrangente de indivíduo e comunidade, depois de 1980, né? Então, a gente ainda tem muitas coisas do passado. A gente tem uma cultura de medicar tudo é remédio, tá? As pessoas ainda têm um encanto pela intervenção, um encanto pelo procedimento, pela tecnologia, elas querem fazer, né? Às vezes, um raio-x serve para ver o negócio, mas a pessoa quer fazer uma ressonância magnética, que o custo é muito mais alto, que vai expor a pessoa a uma radiação muito maior, né? Mas as pessoas, muitas vezes, elas têm esses encantos. A atenção primária, gente, ela racionaliza gastos. Então, ela não é tão consumidora de mercado de insumos e equipamentos, tá? Então, isso daqui também não ajuda, porque elas não têm um incentivo desse mercado, tá? Os resultados não são imediatos, então a gente sabe que promoção de saúde, por exemplo, eu faço uma promoção comigo de prevenção de diabetes, de hipertensão, de hipercolesterolemia, de AVC, de uma série de doenças que eu não tenho resultado hoje, né? Eu vou ter esse resultado lá na minha velhice, né? A partir depois dos 60 anos, eu começo a ver, olha, eu sou uma idosa que eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tenho nada, não tomo remédio. Então, o resultado a longo prazo. É diferente de uma coisa que eu quero, por exemplo, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma bariátrica, daqui a um mês eu tô magra, né? Por exemplo. Então, são resultados mais difíceis quando a gente tem isso de promoção e prevenção de saúde. A formação do profissional ainda é inadequada. Não são todas as instituições de ensino que valorizam esse modelo de olhar o indivíduo como um todo. É uma coisa que a gente fala muito para vocês, né? Eu não posso só prescrever uma dieta e não me importar com o contexto que essa pessoa vive. Eu preciso respeitar a cultura, eu preciso respeitar a religião, eu preciso respeitar a condição econômica. E não são todas as instituições que formam profissionais com esse pensamento ainda, tá? A gente não tem uma remuneração e vínculos atrativos para trabalhar nessa atenção básica. Na nutrição, até que não é tão ruim, tá, gente? A gente consegue ter uma boa carreira, não é nem boa, mas a gente consegue ter estabilidade profissional trabalhando na atenção básica, porque geralmente a gente vai trabalhar por meio de concurso público, tá? Então, concurso público a gente sabe dessa estabilidade, a gente consegue ter esse plano de carreira. E hoje, por exemplo, eu atuo na atenção de saúde, mas a nível terciário, que é em um hospital, e é comandado por uma OS, né? Uma OS não me dá a mesma garantia, a mesma estabilidade de trabalho que um concurso público dá.
mas nem por isso vai ser ruim, tá? É uma OS, trabalho de carteira assinada, com todos os direitos garantidos, tudo certinho. Então, assim, para nutrição, eu acho que isso aqui não vale tanto, tá? A gente tem aqui uma coisa que é muito importante, é o tamanho da rede. Então, às vezes, o modelo para determinada cidade é que a gente tenha X unidades básicas de saúde. Mas aí não tem isso no município, a gente tem metade de X. O que que isso significa? Que quem trabalha nessas unidades que existem vai trabalhar dobrado, né? Então, a gente tem um tamanho de rede que ainda precisa ser muito ampliado, tá? Então, são alguns dos desafios para que o modelo funcione de melhor jeito, tá? Aqui é só explicando um pouquinho mais, mas ainda assim, gente, a estratégia de saúde da família, ela já avançou em muitas coisas na nossa sociedade, principalmente ao acesso aos cuidados domiciliares. Eu atuo diretamente com paciente grave, paciente de nível terciário. Esses pacientes, gente, é incrível. Quando eles vão embora para casa de sonda, por exemplo, precisa da dieta por sonda. Essas dietas, a gente sabe que elas já foram mais caras. Hoje a gente consegue ter uma dieta de boa qualidade por sonda com custo de R$ 24 o litro. E aí, raramente a pessoa precisa de 2 litros por dia. R$ 24 por dia, tá, não é tão caro. Mas faça um cálculo disso por 5 anos, 10 anos, tá? Isso onera a família. Porque não é só a dieta, tá? A dieta é um dos cuidados. Então, tem dieta, tem fralda, tem colchão, tem medicamento, tem os materiais de higiene. E aí, quando essa pessoa ela vai de alta domiciliar em uso de sonda nasentérica ou gastrostomia, a gente faz um relatório e a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, fornece essas dietas em casa, tá? Para essa pessoa. Então, a pessoa tem todo esse amparo do SUS para continuar esse tratamento em casa, tá? Sem custo nenhum. E aí, a Estratégia de Saúde da Família tem os agentes comunitários de saúde, né? Que são os ACS, que a gente fala. Os ACS sabem muito bem os ACS, os agentes comunitários, eles conhecem a vida de cada uma das pessoas daquele bairro. Eles vão de porta em porta, eles conhecem, eles sabem da necessidade. Então, tem o seu João precisa de um nutricionista porque ele está com dieta por sonda. Então, o nutricionista precisa vir aqui uma vez por semana, uma vez por 15 dias. E aí vai acionar um nutricionista da rede básica do município para fazer essa visita. E isso acontece na nutrição, na medicina, na farmácia, na fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, tá? Tudo isso graças à estratégia de saúde da família. Tá? A gente tem uma série de ações voltadas à atenção à saúde da mulher, criança, idoso, puericultura e doenças crônicas. Então, são avanços que vale a pena a gente citar, que estão voltados aí às conquistas da estratégia de saúde da família, tá? Bom, então, um dos grandes desafios é a busca por um modelo assistencial que vai ser orientado para a integralidade e as necessidades ampliadas de saúde. Isso não é fácil, gente. E esse modelo, ele precisa estar em sintonia com os princípios do SUS, tá? E, além de tudo, superar o paradigma desse modelo biomédico que está tão enraizado na população brasileira hoje. A gente tem as redes de atenção regionalizadas, né? Que eu falei para vocês, que é aquela atenção de ser resolutiva, de conseguir encaminhar para o serviço quando for necessário, não deixar o problema estourar e não sobrecarregar a atenção secundária e terciária. Então, uma rede ali que precisa, de fato, coordenar, absorver a maior parte dos problemas, resolver e subir de nível conforme ela não consegue. Mas essa coordenação, essa comunicação aí precisa acontecer pela nossa atenção primária, tá? Isso aqui que eu mostrei para vocês. E aí, como que funciona, então? A gente tem a unidade básica de saúde, que fica ali no bairro, e ela vai fazer os encaminhamentos, seja para o Centro de Referência de Assistência Social, que é os CRAS, que vocês já devem ter ouvido falar. A gente tem o Programa de Saúde na Escola, unidade de hematoterapia, hematologia, a UPA 24 horas, que é o pronto atendimento, tá? A gente tem os hospitais, então aqui, ó, eu tenho nível secundário, por exemplo, uma UPA, e eu tenho o terciário, né, que é o hospital. Vai fazer uma integração com o ambulatório de especialidades. Eu preciso encaminhar um paciente para o nutricionista. Eu não tenho um nutricionista em cada unidade básica de saúde, tá, gente? Eu preciso encaminhar para a especialidade, que já é nível secundário, mas faz esse encaminhamento, tá? Telesaúde, o telesaúde é onde a população liga para marcar
a consulta. E aí, esse telesaúde geralmente vai marcar ou para a unidade básica de saúde ou para o ambulatório de especialidades, depende da necessidade da pessoa. O Melhor em Casa, tá? Que é um outro programa, e a Academia da Saúde, que é um outro programa também. Então, essa unidade básica de saúde, ela vai fazer essa coordenação de encaminhar a pessoa para onde ela precisa, fazendo um atendimento integral em todos os níveis que ela tem necessidade. Essa rede, gente, ela tem que ser resolutiva, organizadora, e ela tem que se responsabilizar, tá? Não adianta eu pegar o problema, como diz o outro, né? O problema é meu, eu dou para quem eu quiser. Não é assim. Ela precisa pegar o problema e ter essa responsabilidade por esse problema e acompanhar esse processo desse indivíduo, tá? Esse é o modelo proposto, tá? E aí, uma coisa que eu achei super interessante: 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos no âmbito da atenção primária à saúde. 85%. Então, a gente subestima muito o poder da atenção primária. Se a gente tivesse um olhar melhor, um olhar mais cuidadoso, uma credibilidade maior para essa atenção primária, ao passo que fosse uma atenção mais organizada, a gente conseguiria ter uma resolução bem maior dos nossos problemas hoje na atenção primária. A gente está longe desses 85%, a gente sabe disso. Mas a gente tem aí, teoricamente, essa capacidade de 85% dos problemas serem resolvidos na atenção primária, tá? Essa aqui é uma comparação entre um sistema fragmentado e a rede, né? Quais são as principais diferenças? Então, eu vou ter aqui, na rede, uma atenção voltada para a população. O sujeito é o agente de saúde. Eu não tenho o sujeito como paciente. O meu sujeito vai ser o agente, aquele que vai promover a saúde, tá? O meu paciente, ele vai ser consequência. Se o meu agente faz um bom trabalho, se ele consegue exercer bem a sua função, o meu paciente vai poder ter os benefícios, tá? Uma atenção proativa, então ela vai atrás da população, ela vai atrás dos problemas para resolver. Tem uma atenção integral, tá? Multiprofissional, então eu tenho vários profissionais que fazem parte, na verdade a gente tem, igual ele falou no vídeo, né, mais de 30 profissionais que fazem parte desse atendimento. Vai fazer uma gestão das necessidades e um financiamento por captação, tá? Aqui é só um exemplo de pergunta. Então, por exemplo, em relação aos modelos de atenção básica à saúde, de atenção à saúde, o debate pouco tem privilegiado a questão dos modelos assistenciais, ou seja, das formas de organização tecnológica do processo de prestação de serviço de saúde. O sistema de saúde brasileiro é espaço de disputa entre modelos assistenciais diversos, bem como o modelo médico hegemônico, que apresenta quais aspectos, gente? Ele é individualista, o modelo hegemônico? Sim ou não? Ele é individualista. Ele foca na saúde, na doença como uma mercadoria? Sim, também. Tem ênfase no biologismo? Ou seja, só na doença, na parte biológica do indivíduo, sem considerar a parte cultural? Sim ou não? Sim, também. Só tem a Germânia aqui, gente. Cadê vocês? Tem historicidade da prática médica, esse modelo hegemônico? Sim ou não? Tem, gente. Essa historicidade refere à questão da gente falar de práticas médicas que sempre foram convencionais, tá? De falar de tratar a doença com remédio, tudo que vem de encontro ao que está falando aqui, medicalização dos problemas, tá? São duas características também verdadeiras desse modelo hegemônico. E aqui tá essa questão, gente, é a questão de concurso, tá? Então, eu falo para vocês que saúde pública é concurso. Então, não tem jeito. E não são questões difíceis. São questões, assim, de vocês entenderem o que é. E aí, geralmente, essas de marcar de todas são certas, não tá certo, eu vou fazendo VOF, e no final acho que fica mais fácil. Então, no caso aqui, todas estão corretas, tá? São questões de saúde pública que caem em concurso público. Então, quem quer fazer residência, quem quer fazer concurso para qualquer coisa na área de saúde, da nutrição, saúde pública. Às vezes, a aula de saúde pública, eu tento fazer ela mais prática possível para vocês, porque é um conteúdo bem, quando a gente vai olhar, é lei, né, regulamento, datas, mas vocês precisam realmente, de fato, ler, tentar entender e relacionar, assim, com a prática.
Esse professor do vídeo que eu trouxe para vocês hoje, ele tem um canal, e eu acho a fala que ele tem em vários vídeos dele que eu já assisti, é uma fala bem coerente, né? É uma fonte confiável. Então, eu coloco esse vídeo para vocês no Ava, e vocês podem até olhar o nominho dele lá, vale a pena vocês darem uma olhada. Ele tem um vídeo sobre o surgimento do SUS, que é bem legalzinho também. E esse vídeo aí é sobre os modelos assistenciais de saúde que a gente tem no nosso país, tá? Eu coloco lá para vocês. Bom, a nossa aula era isso hoje, gente. Ficou alguma dúvida? Podem me falar. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Hoje é menos cansativo, porque a gente fala menos de política. Então fica um pouco mais leve. Deixa eu fazer a chamada de vocês. É mais história, né? Mais interessante. Eu gosto. E quando vocês vão vendo os vídeos, assim, a gente começa a pensar na nossa realidade. E aí você fala, poxa vida, faz sentido, né? Tipo, é verdade. É bem legal. Bom, vamos lá. Dia 17. Ana Luísa, tá aí? Presente, estou aqui. Obrigada. Bianca? Bianca, não? Camila dos Santos? Presente. Obrigada, Camila. Carla? Carla Alves? Não? Cláudia Roberta? Presente. Obrigada, Cláudia. Débora Cristina? Presente. Obrigada. Gabriel? Presente. Obrigada. Germane? Obrigada, Germane. Gilberto? Presente. Giovana? Presente. Jéssica Assis? Presente. Obrigada. Jordane? Presente. Joyce? Presente. Camille Vitória? Presente. Lana Isabelle? Lara Emanuela? Larissa Oliveira? Ah, não, Larissa não. Letícia Rodrigues? Presente. Ludmila Cipriano, acho que a Ludmila não faz essa matéria. Acho que ela não tá aqui. Luísa? Qual? Luísa Giovana? Presente. Luísa Passos? Não. Marcelo? Presente. Marcos Guilherme? Eu. Obrigada. Maria Clara? Presente. Maria Eduarda? Presente. Maria Luísa? Presente. Nicole? Presente. Boa. Priscila? Presente. Rafael? Presente. Rafaela? Presente. Sandy? Presente. Stephanie? Presente. Vanderlei? Eu. Vitória Teles? Presente. Tem alguém que eu não falei o nome, gente? Aqui para mim que não falou presente foi a Luísa Passos, Lara Emanuela, Lana Isabelle, Carla e Bianca. Professora, eu tô aqui. Ah, Carla, obrigada. Carla. A Bianca, ela tá tentando entrar novamente. Ah, tá. Entrou? Entrei, consegui. Obrigada. Então, Tinha caído. ficou só a Lana. Obrigada, Nicole. É Lana, Lara, Luísa. Tá bom, então.
Eu vou subir a aula para vocês, vou colocar os slides também, tá? E vou colocar o nosso pós-aula da aula também no AVA. E aí, se vocês tiverem dúvida, gente, podem me procurar. Estou à disposição de vocês. Deixa eu tentar abrir aqui. E mais uma vez, a Lara está aqui. Agora que eu vi, Lara, desculpa. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. E aí, na semana que vem, a gente volta a falar provavelmente vai continuar online nossa aula, mas aí a gente vai falando, tá? E não deixem a atividade acumular para a última hora, senão vocês vão ficar desesperados depois, porque vai acumular de todas as disciplinas. Bom, gente, obrigada, tá? Boa noite, se cuidem. Até semana que vem. Obrigada pela aula. Professora, Oi. então, hoje eu fui fazer as atividades e a primeira semana tá fechada para mim. Falou que fechou dia 15/2. Não sei se Dessa é porque eu entrei disciplina? depois. Dessa disciplina. Eu vou olhar lá no AVA, se tiver eu vou abrir, tá? Obrigada por Tá. me falar. Obrigada. Obrigada a você.